Olá, alunos. Bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos à nossa segunda aula do livro didático. Vamos entender como o processo de globalização aumenta o fluxo de comércio no mundo, alterando a economia do planeta e modificando a vida de todos os habitantes dessa nossa nave espacial que é o planeta Terra. Ok? Um forte abraço e vamos à aula. Vamos dar início aí ao percurso 2 do livro de Geografia, as expedições geográficas, economia global, transnacionais e trabalho. Nessa primeira parte, nós vamos entender essa questão do fluxo de mercadoria, o comércio global desigual. O comércio que proporciona esse processo global é muito desigual, muito diferente de uma região do planeta para outra. Então, vamos lá. Com o processo de globalização, o crescimento do comércio internacional se expande. De acordo com a Organização Mundial do Comércio, em 1950, o intercâmbio era de 64 bilhões de dólares que o comércio gerava nos países do mundo todo, em 1950. Isso há 70 anos atrás. Já em 2016, essa meta atingiu 16 trilhões de dólares, ou seja, foi um aumento exponencial muito significativo. Tudo isso por esse avanço do processo da globalização. Fatores para o crescimento do comércio mundial. O que é que contribuiu para esse crescimento do comércio mundial? Melhoria dos meios de transporte e de comunicação, a diminuição dos custos e dos fretes, o rápido crescimento da população mundial nos últimos 60 anos, o aumento da renda de muitas famílias, a entrada de muitos países no comércio internacional mundial, a liberação das regras comerciais para facilitar as importações e exportações entre os países. Todos esses fatores contribuíram para o comércio mundial se expandir, afetar definitivamente todo o processo econômico mundial. Estas transformações vai mudar com a questão do estilo de vida das pessoas no mundo, que vai centrar no processo de consumo. As pessoas vão mudar seus hábitos e consumir mais. Também procura por todo tipo de produto. Essas mudanças de comportamento vai proporcionar o quê? Uma sociedade do consumo. Vai consumir muito e às vezes até o desnecessário. Então, assim, a sociedade, com a facilidade das vendas no comércio do mundo, vai comprar muito mais e vai se transformar numa sociedade de consumir, sempre está consumindo desenfreadamente. Com esse processo global, a desigualdade do comércio internacional, nós vamos ter três principais polos da economia mundial. A Europa Ocidental, a Europa do lado leste, a América do Norte, Estados Unidos e Canadá, a parte leste da Ásia, que é aquela região lá da China, do Japão, da Coreia do Sul, que concentram poder de comércio. Por outro lado, a África, a América Latina e a parte do oeste da Ásia é o inverso desse polo de comércio que domina a economia do mundo. Ou seja, de um lado nós temos a Europa Ocidental, a América do Norte, a parte leste da Ásia, e do outro lado a África, a América Latina, a parte do oeste da Ásia. Se você observar o mapa da página 21 do seu livro didático, você vai ver lá, na figura 10, que tem um mapa mundi bem declarado lá, onde estão concentradas essas bolinhas vermelhas aí, são as regiões do planeta onde os polos da economia mundial estão concentrados. Se você for observar esse mapa que está na sua tela aí, você verá várias marcas que você tem acesso hoje no seu dia a dia. Mas se você for analisar qual dessas marcas que estão aí na tela que fazem parte do nosso país, nenhuma. Então, assim, esse processo global vai proporcionar ao surgimento das transnacionais. E o que são essas transnacionais? Em todo o mundo, parte expressiva da produção, do comércio e do consumo é impulsionada e controlada pelas transnacionais. Empresa com alto nível de organização, que atua dentro e fora do território do seu país de origem, por meio de filiais espalhadas pelo mundo. Ou seja, uma empresa se instala em um determinado país e expande seus negócios para outros países, através de suas filiais, comanda esse processo de produção e comércio. Se a gente for observar, das 10 principais transnacionais, só 3 pertencem ao país China, não faz parte do grupo de países ricos. Então, dessas transnacionais, nós temos aí em destaque a China com State Grid, Sinopec Group e a China Nacional Petróleo. No Brasil, nós vamos ter a Petrobras e a Vale. Essas duas são as principais, que expandem seus negócios para os outros países do mundo. Mas, se a gente for observar, de fato, as principais transnacionais do mundo estão concentrados nos países de primeiro mundo, que são os Estados Unidos, o Canadá, Japão, Alemanha e demais. O poder das transnacionais. Poder de influenciar a economia global, essas empresas que atuam no ramo de negócio no mundo todo,
ela tem um poder de influenciar a economia global. Atua também nas esferas do poder político, ou seja, interfere também no sistema político dos países que ela faz parte. Realiza investimento nos países de origem e outros países. Ela investe no país de origem onde ela está instalada e nos países das suas filiais que elas atuam. E aí vai se configurar a nova forma de produção, que é a que nós vamos chamar de fábrica global, que nós vamos entender aqui na frente. Eu destaquei esse mapa mundi bem bonitão aí para vocês entenderem melhor como é que está distribuído as transnacionais no mundo. Todas essas marcas que vocês estão vendo aí, nenhuma delas é de origem brasileira. 2. A fábrica global e a nova divisão internacional do trabalho. Quando a gente fala de fábrica global, é uma expressão que indica que a produção e o consumo se mundializaram de tal forma que cada etapa do processo produtivo é desenvolvida em um país diferente, de acordo com as vantagens e as possibilidades de lucro que oferece. O que é que isso quer dizer? Que esse processo de fábrica global é onde uma empresa pode, por exemplo, produzir uma parte de um carro na Alemanha, outro no Brasil, outra parte na Argentina. Essa cadeia produtiva em países diferentes é que nós vamos chamar de fábrica global. Na fábrica global, a cadeia produtiva descentralizada e as inovações tecnológicas intensificaram os fluxos comerciais e modificaram o mercado de trabalho, exigindo mão de obra qualificada, criando novas formas de desemprego. O mercado de trabalho vai sofrer uma forte concorrência e as relações de trabalho são flexíveis, vai ter mudança sempre que necessário. O aumento do desemprego tecnológico ou estrutural, a mão de obra, propriamente dita, é substituída pela mecanização, as máquinas substituindo o homem. O desemprego conjuntural ou cíclico, ou seja, são aquelas ondas de desemprego quando acontece assim uma crise mundial, como essa que nós estamos vivendo hoje. Quantas e quantas pessoas foram demitidas por conta desse novo coronavírus, dessa situação que estamos vivendo no mundo hoje. Consequência do desemprego. O que é que vai proporcionar esse desemprego? Desestruturar famílias e relações sociais, vai aumentar a questão da violência. Trabalho informal vai também ter um aumento considerado e vai proporcionar traumas psicológicos dentro das famílias dos indivíduos na sociedade. O futuro vai depender muito da nova realidade, da revolução técnico-científica e informacional, que criará novas profissões. Cada um de nós temos que nos preparar para esse futuro que estamos vivendo aí hoje. Dessa forma, os países, principalmente o Brasil, terão que reformular seus modelos de educação para fazer frente a esse novo desafio. As crianças que ingressarem hoje nas escolas se defrontarão com novas profissões do futuro. E é preciso que você se prepare bem. Então, a escola não pode se omitir de seu papel ou sua função de instruir e de desenvolver atitudes sociais. Solidariedade, ética, respeito às diferenças e ao meio ambiente, etc. Mas também o de preparar para as atuais novas profissões. 3. Globalização e capital financeiro. A questão da globalização proporciona a questão dos fluxos de capitais financeiros, ou seja, a circulação da moeda no mundo. E como hoje a moeda vai se transformando aos poucos em moeda digital, aí facilita mais ainda. Então, essas operações realizadas por bancos, empresas, agências ou escritórios de corretagem de ações ou títulos, vai proporcionar a circulação do dinheiro no mundo, proporciona essa questão do capital especulativo. Especuladores de moeda e ações, pessoas e instituições financeiras com grande poder de compra, adquirem milhões de dólares quando estão desvalorizados e as vendem quando estão valorizados, gerando muito lucro. Um exemplo básico é o que nós estamos vivendo hoje. Por exemplo, antes da pandemia, o dólar estava muito baixo. E com esse processo da crise mundial, que proporcionou o coronavírus, o dólar foi lá para cima. Então, antes da pandemia, alguns especuladores aí, que tinham dinheiro no bolso, tinham dinheiro em caixa, compraram milhões de dólares e quando essa crise passar, o dólar vai estar lá em cima, aí revende esses dólares e aí gera muito lucro. Isso acontece muito nesse novo processo de globalização. E por último aí, a questão das bolsas de valores. Com as ações das empresas, a valorização das empresas, também ocorre a compra e venda realizada nas bolsas de valores. E a internet proporciona aí, permite a movimentação instantânea de capitais financeiros. Isso aí nós vamos chamar de internacionalização das finanças, ou seja, é com muita facilidade que você circula suas finanças por diversos países do mundo todo, proporcionando assim uma nova realidade para o processo de comércio no mundo. Eu queria assim agradecer muito a cada um de vocês, muito obrigado, boas atividades, até a próxima aula.